digno de todo louvor. Deus de bondade, justiça e amor, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua grande misericórdia. Se não fosse ela, nós não poderíamos estar diante da Tua presença. Queremos te pedir que o Senhor transforme a nossa vida conforme a Tua vontade, para que possamos ser pessoas santas e honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Aceite o nosso culto de adoração e louvor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: fidelidade no tempo. Ei, Keilane, tudo bem? Ai, que bom! Saudade de você. Como estão as coisas por aí? Ah, que legal, fico feliz. Ah, então, continuo estudando para as provas. Você sabe, né? Isso mesmo. Ah, eu sempre quis ser do Exército Brasileiro. A gente tem isso na veia, né? Nosso pai era militar. Com certeza, ele ficaria muito feliz. É verdade. Você sabe, não é fácil. Eu tenho feito as provas, já fiquei entre os 10 primeiros colocados nos últimos concursos, mas não é fácil. Não, eu sei que você e a mãe estão orando por mim. Não, agora eu tô mais focada, continuo estudando, tô mais concentrada e vamos ver, né? Ah, peraí que o Luiz chegou, depois a gente se fala. Um beijão, tá? Te amo, tchau. Ei, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Eu tava conversando com a minha irmã, sabe? Falando com ela sobre a dificuldade de passar em concurso. Tava olhando aqui na internet, 800 candidatos por vaga. Fica preocupado com isso não, amor. Do jeito que você tá focada, com certeza uma vaga vai ser sua. Tenha esperança. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Você sabe que eu confio, amor. Eu oro todos os dias por nós, por esse concurso. Deus sabe das nossas necessidades. Eu sou Kelviane Baeta e meu marido se chama Luiz Henrique. Sou adventista do 7º dia e vivo atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Me formei em farmácia e há 2 anos estou tentando realizar um sonho, ser farmacêutica do Exército Brasileiro. Sempre gostei dos livros de Ellen White e neste período de estudo, um livro em especial teve bastante significado na minha vida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Nele, li na página 32, capítulo 4,
como no caso de Daniel, na exata proporção que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Naquela época eu não estava dizimando porque eu não trabalhava e não tinha renda, mas eu entendi que deveria devolver o dízimo daquilo que Deus me dava. E havia algo muito precioso que eu recebia de Deus todos os dias, a vida. Então eu decidi dar o dízimo do meu tempo. Eu passei a ler a Bíblia e orar por quase 2 horas por dia. Isso foi tão bom para mim, pois descobri algumas coisas muito sábias, escritas na Palavra de Deus. Meditando sobre Daniel, percebi também o quanto a alimentação tinha importância na sua vida e como isso ajudava na sua capacidade intelectual. Deus nos deu orientações claras para o cuidado da saúde física, mental e espiritual. Quando nós seguimos essas orientações, nosso caráter se desenvolve para a glória de Deus e podemos desfrutar de renovada disposição para a vida, melhora da capacidade intelectual e do vigor físico. Amor, e aí, como está sendo para você ficar tanto tempo sem comer carne e açúcar? No início foi bem difícil, mas para te ajudar nesse regime, eu consegui ficar firme. Tô me sentindo até mais bem disposto, até para trabalhar. Lá no trabalho, minha capacidade de concentração melhorou bastante. E você? Amor, eu tô mais disposta também, sabe? O raciocínio também mais rápido, mais concentrada. Foi muito bom mudar a alimentação e fazer jejum todos esses sábados. Ah, amor, tu tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Depois de 2 anos e meio estudando para o concurso do Exército Brasileiro, fui aprovada em 2º lugar e hoje estou há 1 ano e 3 meses trabalhando em uma unidade de saúde militar aqui no Rio de Janeiro. Deus seja louvado, provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos pelas nossas ofertas. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, entre os irmãos, que o Senhor possa, Senhor, multiplicar, Senhor, esses dízimos e as ofertas. Aqueles que não têm condições, Senhor, que o Senhor possa preparar nessa manhã, Senhor, sendo guardado o teu sábado, Senhor. Essas bênçãos que eu te agradeço por Jesus. Amém.
Nesta manhã vamos cantar o hino. Nesta manhã vamos cantar o hino. Sair de casa cedo e deixar o de jejum para trás já é um hábito para muitas pessoas. O motivo mais comum? Falta de fome. Elas dizem que não sentem fome de manhã. Mas por que será que não sentem fome? O jantar, ele pode sim, e acontece muito dele atrapalhar a refeição do de jejum. A pessoa às vezes comeu muito e muito tarde no horário do jantar. O corpo não conseguiu descansar porque estava em processo digestório. De manhã, quando ele terminou de fazer todo o processo digestório, ele ainda está cansado, indisposto e a pessoa fica sem fome. Não fazer o de jejum favorece uma gastrite. Muito tempo, estômago vazio, pode sim acontecer de ter uma produção de ácido naquele período e acabar corroendo a própria parede do estômago. Muitas pessoas têm gastrite porque pulam refeições. Não fazer o de jejum favorece diabetes? Você pode dar diabetes se não tomar de jejum? Pode. Porque o organismo se preparou para ter refeição naquele momento, é o horário que ele pode produzir mais insulina, eu pulei, e o que é que vai acontecer se eu pular o de jejum? Eu vou ter um almoço mais substancial e eu vou jantar também de forma mais substancial. Então eu comi mais em refeições que eu deveria comer menos, então eu forcei meu pâncreas a funcionar mais no momento que ele deveria estar produzindo uma insulina em quantidade menor, e no momento que ele poderia funcionar a todo vapor, eu não usei. Então acaba que o pâncreas ele vai ficando desorganizado. E isso, depois de anos e anos, pode acontecer de ele não funcionar bem e a pessoa acabar com diabetes. Não fazer o de jejum favorece a obesidade. Pulou uma refeição, a refeição principal que é o de jejum, não consegue emagrecer. Passar fome não emagrece. Pulou uma refeição, não consegue emagrecer. Por quê? Geralmente a pessoa vai comer mais almoço e ela vai comer mais jantar. E mesmo que ela não coma mais no almoço e no jantar, como ficou muito tempo no período de jejum, acaba diminuindo o metabolismo. O organismo não sabe mais quando vai vir a comida. Não veio agora, então vamos poupar, porque vai que não vem mais. E todo dia ele fica naquela angústia, vem, não vem, vem, não vem. E acaba que ele vai poupando sempre energia, porque aquela principal refeição não está acontecendo. Definitivamente, não fazer o de jejum não é uma boa ideia. Sem fazer essa refeição, nem consegue ganhar peso se quiser, nem consegue ganhar massa muscular se quiser, nem consegue emagrecer se quiser, não consegue ter uma energia durante o dia se quiser ter mais energia, disposição. Às vezes não conseguiu dormir bem e é por isso que não está tomando de jejum. E aí gera mais estresse, isso pode gerar uma ansiedade, essa ansiedade pode virar uma depressão, enfim, vira uma bola de neve. Nesta manhã, vamos cantar o hino 373, Deus cuidará de ti. Em pé. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé
cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Agora eu convido todos os irmãos que possam se ajoelhar para falar com o nosso Deus. Quem puder se ajoelhar. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã, Senhor, na sua presença. O Senhor vem derramar suas bênçãos, porção do amor em cada um que está aqui e aqueles que não estão. Que o Senhor possa usar o pregador, Senhor, que ele não fale por ele, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado que a gente poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas escolhemos estar aqui na sua casa, te adorando e te louvando. Tudo isso te agradecemos, Senhor, em nome do seu querido Filho amado Jesus. Amém. Agora, continuar louvando nosso Deus, eu convido o Rafael do Campos Ferreira. Em seu olhar, maldade jamais foi vista. Só soube dizer palavras de amor e vida. As multidões o seguiam tão livremente, e a quem ajudou mudou completamente. Veio curar, veio salvar, veio pleno para se esvaziar, se humilhar, mesmo que alguém não consiga entender. Não é preciso deixar de aceitar. Braços que me acolhem, palavras que consolam, sorriso que me acalma, verdade que liberta. Olhos que me aceitam, amor que me envolve, poder que me transforma e sangue que me traz salvação. Em seu olhar, maldade jamais foi vista. Só soube dizer palavras de amor e vida. Veio curar, veio salvar, veio pleno para se esvaziar, se humilhar, mesmo que alguém não consiga entender. Não é preciso deixar de aceitar. Sorriso que me acalma, verdade que liberta. Olhos que me aceitam, amor que me envolve,
poder que me transforma e sangue. Sorriso que me acalma, verdade que liberta, olhos que me aceitam, amor que me envolve, poder que me transforma e sangue que me traz salvação. Poder que me transforma e sangue que me traz salvação. Amém? Que Deus se louve. Obrigado, Rafael, pela linda mensagem. E que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado àqueles que vão nos ouvir e nos assistir pela internet. Que Deus abençoe vocês também. A você que está presente, que Deus também alcance o coração, fortalecendo a sua fé e te ajudando a crescer espiritualmente. Quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras em Deuteronômio capítulo 4. O título da mensagem desta manhã é O Fogo que Consome. Deuteronômio capítulo 4. Vamos fazer uma oração e abrir a palavra do Senhor. Querido Deus, a Tua palavra está aberta em Deuteronômio e queremos, nesta manhã, ouvir a Tua voz. Nos ajude para que, ao ouvirmos a Tua voz, sintamos o desejo de praticarmos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 4, verso 24, diz assim: Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um amigo chamado Custódio dos Santos. Ele nasceu numa cidade mineira chamada Abre Campos. Ele tinha alguns defeitos, e um dos seus defeitos era ser santista. Mas era uma boa pessoa. Inclusive, ele morava conosco na casa dos meus pais. Eu tinha 17 anos, ele tinha aproximadamente uns 50. Na minha casa, ele vivia ali e fazia de tudo. E os meus pais sempre foram hospitaleiros, sempre receberam as pessoas. E ele tinha um outro defeito, ele bebia muito. E quando ele bebia, ele chegava a cair. Mas ele era uma boa pessoa. Hoje, ele mora em um dos cemitérios do Taboão da Serra. Ele acabou falecendo por causa da bebida. Mas um dia ele conseguiu um trabalho de pedreiro numa pequena cidade chamada Itu, onde tudo é grande.
E ele disse, Reinaldo, você vai comigo trabalhar lá. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. E eu tinha 17 anos. Eu falei, tá bom, eu vou. E ele bebeu muito naquele sábado. Nós íamos no domingo, de manhã, para Itu, para segunda-feira trabalhar. E ele bebeu muito no sábado. E à tarde, ele chegou bêbado e disse, vamos para Itu. E eu fui com ele. E nós chegamos na rodoviária, ele pagou as passagens e pegamos um ônibus em direção a Sorocaba, da Aviação Cometa. E era tarde, mais ou menos umas 5 horas, chegaríamos mais ou menos num local onde deveríamos descer, debaixo de um viaduto, aproximadamente umas 7 horas da noite. Só que ele dormiu, e eu também dormi. E nós fomos parar no final do trajeto do ônibus, na rodoviária de Sorocaba. Quando chegamos lá, naquela cidade, já eram quase 8 horas da noite. Então tivemos que pegar um ônibus de volta para São Paulo. E paramos no viaduto, onde deveríamos descer. E ao chegarmos ali, era mais ou menos umas 21 horas. E ele bêbado. E eu com um frio terrível. E ele olhou para mim e disse assim, nós não podemos entrar agora na fazenda porque podemos errar. Aqui tem muitas fazendas. E se nós errarmos a fazenda, certamente, eles vão nos receber a tiros. E eu tinha apenas 17 anos. E ele então teve uma ideia brilhante. Ele disse assim, vamos dormir aqui debaixo do viaduto. E eu dormi debaixo do viaduto. Enquanto ele dormia quentinho, porque estava bêbado, cheio de álcool no corpo, eu não conseguia dormir. Porque os caminhões passavam em alta velocidade, os ônibus, e faziam um barulho ensurdecedor. Além disso, a madrugada era tão gelada que eu não conseguia dormir de tanto frio. Eu almejava um pedacinho de papel, uma caixinha de fósforo e um pouco de lenha para poder fazer uma fogueira, quem sabe, para me aquecer. Mas, infelizmente, eu não tinha nenhuma das 3 coisas. Quando amanheceu, eu fiquei feliz. O sol raiou e começou a aquecer o meu corpo. Então nós tivemos a oportunidade de irmos para a fazenda certa. Sabe, queridos, naquela noite eu passei um frio terrível. Naquela noite eu percebi o quanto é ruim ficar ao relento. E eu almejei uma fogueira, algo para me aquecer. A fogueira, ela aquece. A fogueira, ela produz calor, porque existe o oxigênio que alimenta o fogo. Mas Deus, a Bíblia chama Deus de um fogo que consome. Um fogo devorador. Deus, ao orientar o povo a construir o seu santuário, e depois que estava tudo preparado, Deus ordenou que os sacerdotes fossem consagrados. E a Bíblia diz que eles foram consagrados.
E eles ficaram uma semana dentro do santuário, sem sair para lugar nenhum. Eles ficaram ali se consagrando. E, ao mesmo tempo, eles ficaram ali se preparando para o ministério, para as suas atividades sacerdotais. Eles passaram por um rigoroso treinamento. Quando terminou o treinamento, Deus orientou a Moisés para orientar Arão, para que pudesse iniciar os trabalhos no santuário, as suas atividades sacerdotais. No entanto, Arão, antes de iniciar as suas atividades sacerdotais, Arão tinha que fazer um sacrifício para perdão dos seus pecados e um holocausto. E depois tinha que fazer um sacrifício para perdão dos pecados do povo e um holocausto. Essa era a orientação. E a palavra do Senhor diz que Arão fez corretamente tudo o que Deus havia pedido, tudo o que ele havia aprendido no treinamento. E quando ele terminou de fazer tudo o que Deus havia pedido, a Bíblia diz que ele e Moisés saíram da congregação para abençoar o povo. E no momento que eles saíram para abençoar o povo, enquanto os animais estavam no altar, sendo queimado lentamente, aconteceu algo especial. Moisés disse para eles que a glória de Deus iria se manifestar. E enquanto os animais queimavam no altar de forma lenta, algo aconteceu. Veja comigo Levítico, capítulo 9, verso 24. A palavra do Senhor diz assim, em Levítico, capítulo 9, verso 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Enquanto os animais estavam queimando no altar de forma lenta, a glória de Deus se manifestou através de um fogo. E saiu da presença do Senhor um fogo que atingiu o sacrifício. E a Bíblia diz aí no seu texto que aquele fogo consumiu a oferta, consumiu o sacrifício. Queridos, Deus, Ele é um fogo que consome. Ou de Deus sai um fogo que consome. E o fogo que sai de Deus, ele tem pelo menos 2 objetivos, que eu gostaria que você gravasse em seu coração. O fogo que sai de Deus, que é um fogo consumidor, ele serve para demonstrar a aceitação, a iniciativa e a obediência humana. Vou repetir. Deus é um fogo consumidor. E o fogo que sai de Deus serve para demonstrar a aceitação, a iniciativa e a obediência humana. Quando o fogo saiu da presença de Deus,
A Bíblia diz que o fogo consumiu o holocausto. Sabe, queridos, por que o fogo consumiu o holocausto? Por que o fogo atingiu aquele altar? Por que Deus se manifestou daquela maneira? Aquela manifestação de Deus, ao consumir aquele holocausto, através do seu fogo santo, demonstrou que Deus estava satisfeito com a obediência de quem? Aquele fogo que saiu da presença do Senhor e consumiu o altar com o holocausto, demonstrou que Deus estava satisfeito com a obediência de quem? De Arão. Porque Arão, ele passou por um treinamento, 7 dias. Arão foi orientado, os seus filhos foram orientados a obedecerem o Senhor. E quando eles fizeram tudo que estava de acordo com a vontade de Deus, Ronaldo, a Bíblia diz que Deus lançou um fogo, saiu um fogo dele que consumiu o sacrifício. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus se alegra conosco. Deus fica satisfeito conosco. E Ele, com o seu fogo glorioso, Ele traz brilho à sua e à minha vida. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus fica satisfeito conosco e Ele traz para a nossa vida um brilho que mostra a sua satisfação conosco. Deus é um fogo consumidor, um fogo que consome, um fogo que brilha. E nesse caso aqui, o fogo dele, o fogo que brilhou e que consumiu, aconteceu por causa da obediência de Arão. Deus quer ser um fogo consumidor na sua vida, um fogo que brilha para o bem na sua vida e na minha. Se nós formos pessoas, o quê? Obedientes à vontade dele. Mas eu falei para vocês que o fogo consumidor de Deus serve para 2 objetivos. Dentro do primeiro objetivo, eu falei que Deus se alegra em demonstrar o quê? O seu fogo serve para demonstrar iniciativa, aceitação da iniciativa e obediência do ser humano. Aqui nós vimos um exemplo de alguém que estava sendo obediente a Deus, Arão. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Sem você sair desse texto. 1 Reis, capítulo 18, tem uma história linda. A Bíblia diz que no Monte Carmelo aconteceu uma grande batalha. Houve uma reunião para uma batalha. 400 profetas de Baal estavam reunidos para uma batalha contra o profeta de Deus.
Elias. E a palavra do Senhor diz que Elias tomou a rédea e disse: se Baal é Deus, vocês devem o quê? Seguir. Se o Senhor é Deus, vocês devem seguir. Mas então vamos descobrir quem de fato é Deus. Se é Baal ou se é o Senhor. E ele disse: vocês pegam um cordeiro, vocês fazem um sacrifício e vocês clamam ao Senhor de vocês, o Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro? E eles clamaram e clamaram, e a Bíblia diz que eles se cortaram, e eles falavam, e eles oravam, e Elias zombava, dizendo: clamem mais alto, porque ele deve estar dormindo. Ou quem sabe viajou, clamem, continuem clamando. E eles, quem sabe, ficaram tão bravos que eles começaram a se mutilar. Até que chegou o sacrifício da tarde, às 3 horas. Elias então chamou a atenção para si, e a Bíblia diz que ele pegou o altar de Deus que estava tombado, reergueu o altar, cortou o animal, pediu para que eles encontrassem água em algum lugar, porque era uma seca terrível. Ele cavou uma valeta ao redor do altar e mandou encher de água. E a Bíblia diz que ele começou a falar com Deus, conversar com Deus. E no final da sua oração, a palavra do Senhor diz assim, verso 38. Então caiu fogo de quem? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o texto diz: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O fogo de Deus, ele é um fogo que consome. E o fogo de Deus serve para demonstrar a aceitação à iniciativa e à obediência dos seres humanos. No caso de Arão, foi no caso de Elias, foi a iniciativa de mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus. Você e eu estamos sendo obedientes a Deus? Você e eu estamos tendo iniciativa para apresentar às pessoas quem é o verdadeiro Deus? Será que o fogo de Deus viria até nós para demonstrar aceitação pela nossa iniciativa e obediência a Ele? Será que o fogo desceria do céu como desceu no Pentecoste, enchendo aqueles discípulos de sabedoria e dom para eles levarem a mensagem avante? Se o fogo consumidor de Deus batesse em mim agora, eu sairia com vida em abundância ou sairia morto como Ananias e Safira? Se o fogo de Deus te atingisse hoje, você sairia daqui com vida em abundância, brilhando? Ou você teria que sair daqui carregado
morto, como aconteceu com Ananias e Safira. O fogo de Deus é um fogo que consome. Que consome para o lado bem, para o lado do que é bom. Quando você tem a iniciativa de apresentá-lo diante das pessoas e quando você é obediente a ele. O fogo do Senhor está com você. O seu rosto brilha, como o rosto de Moisés brilhou. No entanto, o fogo do Senhor também é utilizado para fazer justiça. E eu quero levá-los a Levítico capítulo 10, verso 1 e 2. A Bíblia diz assim: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Fogo atuando no altar de sacrifício e consumindo a oferenda, como sinal de aprovação. Fogo do Senhor, consumindo os sacerdotes, como sinal de desaprovação. Fogo consumindo os sacerdotes, para mostrar a sua justiça. E às vezes a gente lê o texto e pergunta, mas por que isto aconteceu? Lembram que eu enfatizei para vocês que eles ficaram 7 dias no santuário, treinando, recebendo todas as orientações necessárias, todo o aparato possível para fazerem tudo certinho? Lembram que eu falei para vocês que Arão fez tudo de acordo com a vontade de Deus? Infelizmente, seus filhos Nadab e Abiú não fizeram aquilo que Deus queria. E eu posso apresentar para vocês 4 grandes motivos que levaram aqueles 2 homens sacerdotes serem consumidos. O primeiro, a palavra do Senhor dá uma impressão no verso 9, 10, verso 9, que aqueles 2 homens estavam fazendo o trabalho de Deus embriagados. Estavam bêbados, fazendo um trabalho santo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, você pode encontrar em Êxodo capítulo 30, verso 7 até o verso 10. Aquele ato de levar o incenso para o santuário não era o trabalho deles. Era o trabalho do sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia fazer aquele trabalho. Terceiro, aqueles homens provavelmente levaram o incensário à presença de Deus. E dentro do santuário, aonde estava a presença de Deus? Dentro do santuário, aonde Deus se manifestava, no lugar santíssimo. Eles levaram o incensário
a presença de Deus no lugar santíssimo, num lugar onde só o sumo sacerdote poderia ir, e somente uma vez por ano. E o quarto motivo, a Bíblia diz que eles levaram fogo estranho para a presença de Deus. Fogo estranho era fogo que não era tirado do altar. O incensário, ele tinha que ser aceso com as brasas e o fogo do altar. E eles, porque estavam bêbados, porque negligenciaram a palavra de Deus, eles levaram fogo estranho para a presença do Senhor. Sabe, queridos, a desobediência, a rebelião e a falta de reverência fizeram com que aqueles dois homens fossem aniquilados, independentemente da função. Vou repetir: a desobediência, a rebelião e a falta de reverência fizeram com que eles fossem aniquilados. O fogo de Deus saiu e a Bíblia diz que os consumiu. Nos últimos dias da história desse mundo, acontecerá a mesma coisa com o ímpio. Acontecerá a mesma coisa com o irreverente, com o desobediente e com o rebelde. Vejam comigo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vejam o que a palavra do Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. E quando você vai em Mateus capítulo 25, verso 41, há uma confirmação desse pensamento. O próprio Jesus diz assim, no verso 41 do capítulo 25. Jesus, ele fala assim: então dirá também aos que estiverem à sua presença, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando você vai em Salmos, capítulo 11, verso 6, a palavra do Senhor diz assim: sobre os ímpios fará chover laços de fogo, enxofre e vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Notem, queridos, Deus é o que mesmo? Um fogo consumidor. E o fogo de Deus tem pelo menos dois o quê? Objetivos. Serve para demonstrar a aceitação, a iniciativa e a obediência do ser humano. E quando você tem a iniciativa de mostrar que Deus é o verdadeiro Deus para as pessoas, quando você tem vontade de obedecer a Deus, de acordo com a vontade dEle, o fogo dEle, ele consome
aquilo que é ruim na sua vida, aquilo que não presta, aquilo que não presta em minha vida. E Ele faz a sua vida brilhar. O fogo de Deus é consumidor para o lado negativo, para apresentar a justiça dele. Assim como ele apresentou a sua justiça diante de pessoas irreverentes, como Nadab e Abiú. E esse mesmo fogo que saiu de Deus, e que eu quero terminar esse texto, esse sermão, lendo o verso, esse mesmo fogo que saiu de Deus um dia sairá novamente. Vejam comigo, Apocalipse capítulo 20. Esse mesmo fogo que um dia saiu de Deus para aniquilar Nadab e Abiú, esse mesmo fogo sairá de Deus para aniquilar todos os ímpios. Verso 9 diz assim, de Apocalipse: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu, e os destruiu, e os devorou, e os consumiu. Esse fogo que descerá do céu será fogo de quem? De Deus. Deus é um fogo que consome. E hoje, o desejo dele é consumir os seus e os meus, o quê? Os seus e os meus pecados. O fogo de Deus hoje precisa purificar a nossa vida como o fogo purifica o ouro, principalmente a minha. O fogo de Deus hoje quer passar por sua vida e eliminar tudo que é ruim, todo vestígio mal, para que você possa brilhar. Porque se isso não acontecer com a sua e com a minha vida, o que vai acontecer? O fogo de Deus atingirá a nossa vida para nos destruir. Assim como atingiu a vida de Nadab e Abiú para destruí-los. E assim também como atingiu a cidade de Sodoma e Gomorra para destruí-la. E um dia atingirá todos os ímpios para destruí-los completamente. O sol, ele tem um poder, queridos, de amolecer a cera. E esse mesmo sol tem um poder de endurecer o barro. Que o fogo consumidor hoje amoleça o seu e o meu coração. E elimine da nossa vida tudo aquilo que não presta. Para que um dia nós estejamos na presença do Pai. Para que um dia nós estejamos livres daquele fogo que queimará o ímpio até ele virar cinza. Que você pense nisso. Eu também preciso pensar nisso. E que nós tenhamos a oportunidade de ver Deus como um fogo consumidor em nossa vida, sempre do lado bom. Ouça essa mensagem e coloque
a mensagem que você ouviu dentro do seu coração. A ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é constante, vem visitar-me a todo instante, bem junto a ti eu quero estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Amém? Louvado seja o nome de Deus.
Antes de orar, só reafirmar vocês que teremos a nossa comissão de nomeação às 3 horas, tá bom? Eu havia combinado aí com a distrital aí dos jovens para estarmos no Nona Paola com os jovens. Não sei se vai ter? Então, às 7 horas, 7h30, tá bom? 7h30, que aí dá tempo de eu fazer a comissão aqui, correr, pegar a minha esposa e ir, tá bom? Às 7h30. Nós não fizemos nenhuma reserva porque não sabíamos. Aqui no Campo Limpo é melhor, não é? Hã? Então vamos para Interlagos, sem problema, tá bom? Nós já fizemos uma, vamos fazer agora com os jovens, tá? E depois vamos fazendo com os mais velhos, com os adultos, para a gente ter um momento de recreação juntos, tá bom? Vamos colocar em pé e vamos orar. Lembrando que esses jovens, cada um paga o seu, tá? Porque o pastor é pobre, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela mensagem cantada desta parte do culto divino, pela mensagem falada, pela lição da escola sabatina e por todas as orientações que aqui tivemos. Que o Senhor seja um fogo consumidor em nossa vida para as boas coisas, eliminando todo o mal que há em nós, para que não venhamos sofrer o seu fogo no dia do juízo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Te suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo vocês no final desse mês. Estarei de volta com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pois quero ter tempo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.